Por trás das camadas da roupa de proteção, a máscara e as luvas, os médicos e enfermeiros tentam acolher as crianças dessa UTI com um toque, a voz. Que barriga é essa, mulher? Pra que isso? Por causa do descontrole de infecções por Covid no Brasil, a maioria dos hospitais públicos vetou visitas nas UTIs. As crianças com quadro grave de Covid às vezes passam semanas ou meses sem ver os pais. Nesse hospital de Fortaleza, os funcionários usaram o próprio dinheiro para comprar celulares e tablets e permitir que pais e mães possam falar com os filhos por alguns minutos. Essa mãe, por enquanto, só pode ver o seu bebê recém-nascido assim. Os pais, hoje em dia, eles podem estar com as crianças nas unidades? Como é que isso está sendo feito? Tem sido um imenso desafio trabalhar nas nossas unidades fechadas, sem a presença dos pais, seja o pai, a mãe, ou às vezes até um outro familiar, porque eles não conseguem compreender essa evolução com gravidade, muitas vezes. E, infelizmente, algumas vezes pode evoluir a um óbito. Então, fica uma fantasia, né? Eles não conseguem visualizar essa piora clínica, fica somente palavras trocadas por um telefone e, às vezes, com uma pessoa que eles não conhecem, onde eles não tiveram um encontro físico, não puderam nem olhar para mim, para criar um vínculo de confiança e ter essa troca. Sinara lembra de um menino que pouco antes de ser entubado tinha uma única preocupação: não deixar a mãe sofrer. Uma frase dele que me marcou muito, porque é um jovem com medo de que a mãe dele sofresse. E a decisão da intubação foi algo muito impactante, mas naquele momento era algo que ele precisava para ser tratado e poderia ser reversível, como a grande maioria tem sido. E era um jovem sem comorbidades, mas que infelizmente acabou evoluindo para óbito. Mais de 2.000 crianças de até 9 anos morreram de Covid no Brasil desde o início da pandemia. Isso significa 5 mortes de crianças nessa faixa etária todos os dias. Os números deixam claro que, ainda que a Covid-19 seja mais letal entre os mais velhos, as crianças não estão imunes. E a situação do Brasil hoje torna essa vulnerabilidade ainda mais trágica. Jéssica e o marido passaram 2 anos tentando engravidar. Já tinham desistido depois de um tratamento quando veio o teste positivo para a gravidez. Era o Lucas a caminho. Vem cá, filho, vem! Eu sou muito apegada, né? Muito carinhosa, então eu sempre sonhei em ser mãe. E eu sempre agarrava ele, beijava ele, então ele acabou pegando isso também, né? Ele chegava e me abraçava do nada, assim, ele parava simplesmente os carrinhos de lado e chegava e abraçava eu ou o pai dele. No ano passado, quando o Lucas tinha 1 ano e 4 meses, Jéssica notou que ele estava com febre, falta de apetite e respiração ofegante. Levou o filho ao hospital e pediu um teste de Covid. O médico disse assim, não, mãezinha, não se preocupe, não precisa fazer teste de Covid. Isso que ele deve estar uma dorzinha de garganta. Nas semanas seguintes, o Lucas começou a piorar, sentir muito cansaço e respirar forte. A Jéssica resolveu levar o filho de volta ao hospital. O quadro já era muito grave. Ele foi transferido a uma UTI, intubado e finalmente fez o teste de Covid. Deu positivo. Na mesma hora eu fiquei em choque, né? Assim, foi aquele... As lágrimas foram escorrendo e eu não sabia o que falar. Lucas foi diagnosticado com síndrome inflamatória multissistêmica, uma reação ao vírus que pode acontecer com crianças que foram infectadas e que afeta órgãos importantes do corpo, como o coração e o cérebro. Ele ficou 33 dias lutando pela vida na UTI. Foi apelidado pela equipe do hospital de Guerreiro, mas acabou morrendo pouco antes de completar 1 ano e 6 meses.
eu fico pensando que o teste naquela época poderia ter salvo o meu filho, porque ele teria tido um tratamento adequado. E o médico simplesmente não quis. Deu um diagnóstico que ele achou por achismo. Mais crianças estão morrendo com Covid no Brasil do que em outros países onde esses dados estão disponíveis. Para se ter uma ideia, o número de mortes de bebês com menos de um ano é 22 vezes maior que nos Estados Unidos, um país com mais crianças e mais mortes por Covid em geral. Foram 1.300 bebês mortos no Brasil desde o início da pandemia. Aqui no Reino Unido, onde eu tô, foram só 2 mortes de bebês. Por que tanta criança está morrendo de Covid no Brasil na comparação com outras partes do mundo? Acho que temos um problema grave na detecção de casos. Então, tem pouco teste, em geral, no Brasil. Para a criança é menor ainda, né? Porque a cultura de que a criança não tem risco para Covid faz com que se teste menos. Por outro lado, ela chega, então, mais grave no hospital, né? Porque tem um atraso no diagnóstico, tá? Um atraso, então, no cuidado dessa criança que já está infectada, e ao chegar ao hospital em estado grave, ela acaba indo, complicando e acaba também falecendo. Os sintomas de Covid em crianças são diferentes que em adultos. Além de febre, elas costumam ter dor de barriga, diarreia e dor no peito. Isso é outro fator que leva a erros de diagnóstico, segundo a especialista. Uma criança com diarreia, com uma dor na barriga, é frequente, né? Não é? Aí você pode levar ao médico, pode levar no centro de saúde, por exemplo, o médico ele não vai pensar em Covid. Ele tem que pensar em Covid agora. Ele tem que pensar e ele tem que testar. Depois de perder o Lucas, Jéssica tem tentado alertar outras mães para a importância do diagnóstico. Ela quer evitar que outras famílias passem pela mesma dor. Cada criança que eu sei que foi salva por algum aviso ou porque a mãe chega para mim e diz: eu vi suas postagens e por conta disso eu levei meu filho no hospital e ele está em casa agora se tratando, me deixa feliz, sabe? É como se fosse um pouco do Lucas. Esse ano, com um pico de infecções e mortes por Covid no Brasil, as crianças também estão sendo afetadas. Falta leito de UTI para elas e isso pode aumentar ainda mais a mortalidade. O Bernardo, de 3 anos, pegou Covid em março e começou a sofrer falta de ar 5 dias depois. Ele tinha saúde frágil por ter sofrido um afogamento meses antes e precisava de cuidado rápido. O pai correu para o pronto-socorro da cidade de Alumínio, em São Paulo. Avisaram ele que não tinha vaga, que ele precisava ir para uma UTI, não tinha vaga e que estariam buscando uma vaga para São Paulo, se a gente toparia que ele fosse transferido. Tudo, a gente, poderia levar meu filho para outro país, se preciso fosse. Com a saturação em queda, o Bernardo ficou de 8 da manhã até as 3 da manhã do dia seguinte no pronto atendimento da cidade de Alumínio, em São Paulo, esperando para ser transferido para uma UTI. Morreu antes de conseguir um leito. É muito triste isso, você não ter uma vaga. É muito triste você ficar encarando que se por uma vaga meu filho foi embora. Por uma vaga o pai desse ou daquele, a mãe foi embora. Era só uma vaga. As crianças desse hospital já conseguiram vencer a primeira batalha. Tiveram acesso a um leito de UTI e estão sendo tratadas. A esperança agora é que cada uma delas possa viver esse momento de reencontro com os pais.